que é essa primeira implementação agora do Open Banking? O que a gente está atingindo com isso? Qual é o regulatório que os bancos precisam cumprir? Qual que é o benefício que o cara que está aderindo ao Open Banking nesse primeiro momento ele pode, de fato, obter pelo lado do usuário? Tá, legal, vamos lá. Então, putz, o que é essa primeira fase, né? O que é uma regulação, que nem você falou. Então, no caso do Open Banking, aí, o Banco Central, ele criou uma regulação lá em 2020, pensando em como ele poderia implementar para o sistema financeiro ser mais inovador, como poderia ser mais eficiente, o que ele poderia fazer no ecossistema, né? Concorrência também é uma coisa que ele pega. E um ponto nisso daí foi realmente assim a abertura de APIs dos bancos. Então, quando a gente está falando de Open Banking, a gente por trás disso está falando de abertura de APIs das instituições financeiras. O que a gente já tem hoje, né, no momento atual, 3 fases aí do Open Banking. Uma primeira fase começou lá em fevereiro, foi todos aqueles dados públicos dos bancos. Então, dado de agência, dado de produto que ele tem, quanto ele cobra num produto, né? Qual que é a taxa de manutenção de conta, daquele tipo de conta, enfim. Dados da entidade financeira e dos seus produtos, né? Não do usuário ainda. Exatamente. Né? Dados que teoricamente, assim, já eram públicos, já eram, enfim, se você fosse numa agência, tava lá na porta, né, toda aquela tabela de tarifa, mas não era padronizado. Então, imagina se você quisesse fazer você desenvolvedor, né, você quer fazer um comparador para ver qual banco tem isso, qual banco oferece tal produto, alguma coisa assim, você ia quebrar a cabeça. Você ia ter que ler planilha Excel, você ia ter que buscar alguma coisa, sei lá, um CSV, você ia ter que fazer isso. E lá na primeira fase já abriram as APIs disso daí. Então, padronizaram e abriram as APIs. Vou expreender aqui um pouquinho, mas depois o Rafael complementa aí até com outra visão. Daí a gente foi para a segunda fase. A segunda fase daí não, daí já são os meus dados, são os dados do correntista. E entra um fator importante aí que é o consentimento. Então, assim, que dado que é compartilhado? Só aquele que o usuário, o dono do dado, permite. E que dados foram esses da segunda fase? Né? Meus dados cadastrais, em primeiro lugar, então meu nome, nome da minha mãe, meu endereço. Eu posso compartilhar isso com outra instituição financeira. Daí depois a gente pode até entrar em benefícios aí, porque dá para falar em vários casos de uso aí que isso aí funciona. Meu extrato e também todas as minhas operações de crédito que eu tenho lá. Se eu tenho financiamento de automóvel, se eu tenho financiamento de casa, enfim, alguma coisa assim. E na terceira fase, 29 agora de outubro, entrou a fase de pagamentos. Então eu posso fazer uma transação de pagamento na minha conta através de APIs. Então, isso daí é legal. Então, a gente saiu de uma fase de dados públicos, uma outra fase aí para dados privados com consentimento, e agora uma fase transacional, uma fase que eu consigo brincar mais. Então, fazer isso aí através de APIs já é muito legal, mas daí eu quero ouvir do Rafael aí uma visão também dessa etapa de como a gente tá, e depois a gente começa a brincar em casos de uso aí, disso aí. Né? Eu com a cabeça de arquiteto aqui já tô com várias dúvidas aqui já. Então como que é o contrato dessas APIs? Se existe um padrão interoperável entre as APIs? Eu vou ter que implementar para cada banco? Como que a gente resolve essa parada? Não, bom pontapé inicial para essa conversa. Então, acho que o primeiro passo foi essa definição de dados estruturados, né, que traz justamente essa facilidade para quem vai consumir, desenvolver novos serviços, novos aplicativos para o consumidor final. Então, o poder que o Open Banking vem trazendo, né, através desses marcos regulatórios, dessas fases estabelecidas, né, pelo órgão regulador, tem sido de estabelecer algumas fases de adoção, mas para que de forma gradativa as instituições possam abraçar e disponibilizar essas informações em benefício do cliente final, né? E com o cliente final, o papel do Open Banking, do Open Finance, é proporcionar aí o melhor uso dos seus dados, colocando o cliente ali como centro do universo, né? E não mais ter aquela visão de instituição financeira, de provedor de serviços e produtos bancários centrado somente naquele perfil de produtos. Então, entender que o cliente, o consumidor, ele tem a liberdade de ter um contrato com uma instituição financeira, mas ir além e escolher também outras opções de como ele quer se servir daqueles serviços financeiros. Né? Então, abrir, o começo assim, uma frecha dessa porta para você começar a transacionar essas informações, buscar as informações, permitir o consentimento, mas para que você possa depois dar passos mais largos em termos de inovação. Acho que isso é tudo um movimento de abertura também de mercado, de
modernização do sistema financeiro, né, nessa direção. Eu acho isso muito bacana porque sempre foi um mundo que tecnologicamente era extremamente blindado, né? Se você falar que 10 anos atrás você ia acessar os teus dados bancários através de uma API, as pessoas iam te chamar de louco, né? Isso é muito louco. E quem assistiu aqui, tem acompanhado os nossos episódios, deve ter acompanhado. Quem não assistiu, volta lá no feed alguns episódios atrás e acompanha os 3 episódios que a gente fez com a Clever sobre o mundo de blockchain e de cripto. E aí, né, Baiano, até pedindo para você fazer um comentário aqui. É um choque de cultura, né? Porque a gente está vendo isso sendo implementado agora, isso trazendo para o mundo, digamos assim, mainstream do financeiro normal, não tão alternativo assim, mas já é uma realidade essa questão da abertura e do consumo de dados de forma pública com APIs no mundo do blockchain, né, Baiano? Exato, né? O blockchain ele já é exatamente essa solução, né? Só que ao invés de ser regulado pelo Bacen, não tem regulação, né? É aberto e é regulado por todos que participam, né, do consenso, do algoritmo de consenso de cada rede, né? Então é algo que vai aí um passo além, né? Por isso que eu não consigo enxergar outro futuro que em algum momento assim, não vai ter muito para onde fugir, né? O Bacen e os bancos centrais por aí vão ter seus próprios blockchains, né? Porque é exatamente a evolução do que está se conversando aí, do que está se colocando. Eu até coloquei uma dúvida aí no grupo, que é assim, hoje, é uma dúvida mesmo, para aproveitar aí essa presença aí desses mestres aí, hoje essas APIs, né, elas são padronizadas. A gente até tem um projeto aqui, né, de um bank, né, de um bank que teria um misto aí de serviços cripto e serviços bancários, já usando o Open Bank, né, nesse caso. Nesse caso, todas as APIs, né, eu já conheço algumas lá, elas são padronizadas. Essa padronização é feita pelo Bacen, realmente? É uma dúvida, tá? Não é. Aí que foi legal, Não assim, é. ó, o que aconteceu? O regulador, eu acho que muito inteligente, ele viu que ele não era a pessoa ideal para padronizar todas essas APIs. Ele tinha 2 opções. Ou ele deixava para cada instituição criar a API que fosse, daí o Banco Vermelho ia criar um padrão, o Banco Laranja outro. E o Dev que se lasque para implementar em todos. Isso, o Dev que se lasque, ou alguém ia criar alguma camada intermediária que conectasse em todos, etc. Ou ele falava, tem que ser padronizado. Quem cuida da padronização do Open Banking é uma autorregulação. Então, são as instituições financeiras, através das associações, enfim, mas é colaborador, Dev de banco, que está lá criando um padrão para todos os bancos. E isso gera um trabalhão, porque daí um banco é de uma maneira, outro que é isso, enfim, até que daí eles entram lá no padrão e fazem. Então, o padrão, ele é regulado pelo mercado, é uma autorregulação, isso leva a ele ser evolutivo, porque se fosse o Bacen, a tendência de, putz, essa versão e vão ficar 10 anos, era grande, né, assim. Como é uma autorregulação, a cada ano, a cada 6 meses, enfim, a gente vai ter releases, vai ter updates, vai ter um monte de coisa aí acontecendo. Então, o Open Bank ele começa, mas ele não termina mais, assim, para os devs e para todo mundo que está implementando.